Um prédio desabou na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma criança e um adulto morreram e você vai ver também. O Brasil recebe hoje o terceiro lote da semana de vacinas da Pfizer contra a Covid. O presidente dos Estados Unidos avalia sanções à Rússia por causa de ataque hacker contra a filial da JBS. A embaixada brasileira no Egito acompanha o caso do médico preso no país africano acusado de assédio contra uma vendedora. Há 50 dias da Olimpíada de Tóquio, 10 mil voluntários desistiram de participar. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A morte de um homem foi confirmada pelos bombeiros agora há pouco, depois do desabamento de um prédio de 4 andares em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Ele é o pai de uma criança de cerca de 3 anos de idade que também morreu soterrada. 4 feridos foram retirados dos escombros e levados a um hospital. O prédio desabou por volta das 3h30 da manhã. Testemunhas disseram que ouviram estalos da estrutura por volta das 2 da manhã. 3 vítimas foram resgatadas ainda na madrugada e a 4ª foi retirada dos escombros 6 horas após o desabamento. Ao todo, 112 bombeiros trabalhavam no local, que é de difícil acesso e de risco para os socorristas. Os cães também ajudaram nas buscas por vítimas. Técnicos da Defesa Civil avaliam os danos que foram causados em outros 4 imóveis vizinhos ao que desabou. Moradores da região disseram que depois do desabamento houve um incêndio no local. O fogo foi controlado pelos bombeiros. Existe a suspeita de que o prédio seja uma construção irregular. De acordo com a prefeitura, 75% dos imóveis irregulares demolidos na cidade entre 2019 e 2020 ficavam na zona oeste da cidade. Um posto de combustíveis explodiu na noite de ontem em Itaboraí, cidade que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. O estabelecimento fica na rodovia Rafael de Almeida Magalhães, no distrito de Manilha, e ficou completamente destruído pelas chamas. O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 9h30 da noite para controlar o fogo e, de acordo com relatos, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas em estado grave. As causas da explosão ainda não foram esclarecidas. O Brasil recebe hoje à noite o terceiro lote da semana de vacinas da Pfizer. Com a nova remessa, a farmacêutica completa 2.400.000 doses entregues só na primeira semana de junho. O 8º lote da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech está previsto para chegar pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, de Campinas. Essa nova remessa, que é a terceira desta semana, reúne mais 527.000 doses. Até agora, a farmacêutica entregou no total 5.300.000 doses das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A empresa diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. No fim de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou novas condições de conservação e armazenamento para esse imunizante, que agora pode ser mantido em temperatura controlada entre 2 e 8 graus por até 31 dias. A orientação anterior era de 5 dias. A campanha de vacinação contra a gripe, que começou há cerca de 2 meses, continua tendo baixa adesão em várias regiões. O Ministério da Saúde alertou que, com a chegada das baixas temperaturas, a imunização fica ainda mais importante. A imunização contra a gripe começou no dia 12 de abril e não teve uma grande procura. Segundo o Ministério da Saúde, apesar de não proteger contra o coronavírus, se vacinar contra a gripe pode ser mais importante ainda em tempos de pandemia. Além de aumentar a proteção dos mais vulneráveis contra o vírus da influenza, a imunização também ajuda a aliviar a sobrecarga do sistema de saúde. O Ministério promove a campanha de vacinação em todo o Brasil. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a influenza é mais frequente no outono e no inverno. Por ano, durante uma epidemia sazonal de gripe, entre 5% e 15% da população é infectada, sendo que de 3 a 5 milhões dos casos são graves, levando a um total de 250 a 500 mil mortes no mundo. O vírus da gripe é altamente contagioso, afetando principalmente os idosos e pessoas com comorbidades. A infecção pode causar dificuldades respiratórias, dores no corpo, febre e levar a complicações como pneumonia grave e até mesmo a morte.
A ampla disseminação também pode sobrecarregar as unidades de saúde e os hospitais. Daí a importância de, anualmente, o máximo de pessoas possível se vacinar, com o objetivo de diminuir o número de contágios. Morreu ontem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um paciente de 71 anos com suspeita de infecção por fungo chamada de mucormicose. A Secretaria de Saúde de Campo Grande informou que o homem vinha de um quadro grave de Covid, tinha diabetes e pressão alta. A suspeita do fungo surgiu após uma micose começar a aparecer na região dos olhos. A infecção provocada por fungos já atingiu quase 9.000 pacientes com Covid-19 na Índia. Os especialistas acreditam que a diminuição da imunidade pode desencadear casos de mucormicose. Em apenas 24 horas, o Brasil registrou 95.000 novos casos de Covid-19. Foi o segundo dia com mais confirmações de diagnósticos desde o início da pandemia. O Brasil registrou mais 2.507 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O total já chegou a 467.706 vítimas da doença. O Ministério da Saúde também confirmou mais de 95.601 casos de Covid-19. Esse é o segundo dia com mais registros de infecções pelo coronavírus desde o início da pandemia. O número só ficou abaixo do registrado em 25 de março deste ano, quando foram contabilizados mais de 100.000 diagnósticos em um dia. Já são mais de 16.720.000 casos até agora. A média móvel de mortes em 7 dias no país é de 1.897 vítimas por dia. A variação indica a tendência de estabilidade nos óbitos pela Covid. Esse indicador está abaixo de 2.000 mortes diárias há mais de 3 semanas. E a média de novos casos está em 63.627 confirmações por dia, também indicando tendência de estabilidade. Hoje, 6 estados apresentam alta nas mortes: Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Roraima e Tocantins. Em estabilidade estão 14 unidades da federação: Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. 6 estados registram queda: Amazonas, Espírito Santo, Pará, Piauí, Rio de Janeiro e Sergipe. O estado do Ceará não divulgou os resultados do balanço diário. Cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, reforçaram a fiscalização nas praias durante o feriado prolongado. Foram montadas barreiras sanitárias com o objetivo de barrar o turismo e evitar a propagação do novo coronavírus. Em Santos, as equipes param ônibus e vans de turismo que chegam à cidade. Segundo a concessionária, ao menos 56.000 veículos já utilizaram as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Uma força-tarefa também foi montada para coibir os abusos do comércio. O Brasil bateu a marca de 70 milhões de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 47 milhões e 852 mil brasileiros receberam a primeira dose, o que equivale a 22,60% da população. E mais de 22 milhões e 833 mil pessoas receberam a segunda dose. E de um dia para o outro foram aplicadas mais de 1 milhão e 58 mil doses das 3 vacinas disponíveis contra a Covid no Brasil. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Mato Grosso do Sul, que chegou a 30% de vacinados, Rio Grande do Sul e São Paulo. A Embaixada do Brasil no Egito está acompanhando o caso do médico brasileiro preso no último fim de semana na cidade de Gizé, na região da capital Cairo. Ele é acusado de ofender uma vendedora com uma brincadeira de mau gosto. Nossa. Olha só a fibra toda ali dentro, vocês viram? Eles fazem, né, vocês viram todo o processo, sendo uma cerveja. Vocês gostam mesmo é do... É? Esse vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações em todo o mundo e mostra a brincadeira que custou caro para o médico brasileiro. Que bom que o Dr. Victor está aqui conosco, cara. Eles gostam bem. Em português, Victor Sorrentino faz brincadeiras de cunho sexual com a vendedora de uma loja de papiros no Egito, que não entende nada. A gravação gerou revolta em ativistas dos movimentos feministas de todo o mundo. É? Não. O Victor é... Ninguém de ferro. Dias depois,
Outro vídeo mostra Victor retornando à loja para pedir desculpas à mulher egípcia. Me desculpa, tá? Não fiz pra te ofender, eu fiz por causa da brincadeira. Como eu vi que tu era muito risonho é uma pessoa que ri muito, e tu tava brincando junto com a gente, eu acabei brincando. Não passa nada, entendi tudo isso, por isso não passa nada. Não estou triste, tudo bem, não te preocupa disso. Falando de verdade, de coração sim, mesmo? sim. Porque eu espero que seja de coração e que tu aceite de coração. Entendi tudo isso, não te preocupa, entendi tudo isso. Muito obrigado. De nada. Mas a retratação não foi suficiente e o brasileiro acabou sendo preso. Ele é acusado de assédio sexual e também de violar a santidade da vida privada da vítima. Por se tratar de um estrangeiro, o caso envolvendo o médico brasileiro pode ser julgado pela Justiça Civil daquele país. Mas ainda há o risco dele responder por agressão à religião da vítima. E nesse caso, o médico teria que ser julgado por um tribunal islâmico. Qualquer problema que venha a ocorrer, qualquer condenação, os julgados, eles vão ter que ser respeitados pela soberania do Egito, né? Você cometeu um crime no Egito, então a soberania ali vai ser respeitada, as leis do país vão ser respeitadas. Então, todo o processo penal ele vai seguir as normas do direito egípcio. Em 2018, um episódio semelhante também ganhou grande repercussão durante a Copa da Rússia. Um grupo de torcedores brasileiros cercou uma russa nas ruas de Moscou e cantou músicas de cunho sexual. A russa, sem entender nada, participou da aparente brincadeira. Os torcedores envolvidos foram reconhecidos e também tiveram que responder pela brincadeira. Alguns foram até demitidos de seus empregos. Um prejuízo que o médico brasileiro já está sentindo, como mostra esse outro vídeo que foi gravado pouco antes dele ser detido. Meu filho não ter dormido de noite, ficado choroso. Hoje a gente falou um pouquinho no vídeo, ele estava chorando. Ele nunca chora, meu filho. Ele nem sabe o que está acontecendo, nem entende. Ele só sabe uma coisa, que ele está com saudade do pai dele, né? Ele fica pedindo para ouvir minha voz. Tanto na sociedade brasileira, quanto qualquer outra sociedade do mundo, a gente tem que respeitar o próximo. Não é porque você está num país estrangeiro que lá não há leis. A lei, ela existe em todos os ordenamentos jurídicos, ela tem que ser respeitada, os valores têm que ser respeitados. Uma refinaria pegou fogo em Teherã, capital do Irã. O motivo do desastre foi uma explosão causada por um vazamento em um gasoduto de gás liquefeito. De 1 hora após o início do incidente, uma densa fumaça e chamas podiam ser vistas a vários quilômetros da refinaria. A refinaria, em funcionamento desde 1968, pertence à Tehran Oil Refining Company e pode produzir 250 mil barris de combustíveis por hora. Um porta-voz da empresa rejeitou qualquer especulação sobre sabotagem em entrevista à televisão estatal. A refinaria garantiu que o acidente foi desencadeado por um problema técnico. O incêndio ocorreu horas depois que a Marinha iraniana anunciou o naufrágio de um de seus navios no Golfo de Omã. A tripulação do Karg foi retirada antes que o navio afundasse no porto de Jask, no sul do Irã. As autoridades iranianas apresentam a embarcação como um navio-escola de apoio, que está em serviço há mais de 4 anos. As autoridades iranianas apresentam a embarcação como um navio-escola de apoio, que estava em serviço há mais de 4 anos. Mas, de acordo com um site americano especializado em questões militares, trata-se de um petroleiro e porta-helicópteros construído no Reino Unido. Quem entregou a declaração de imposto de renda já pode saber se caiu na malha fina. Isso pode acontecer por causa de erros ou divergências nas informações fornecidas. De acordo com a Receita Federal, mais de 1.700.000 contribuintes estão nessa lista. Para saber se esse é o seu caso, é necessário acessar o extrato no Centro de Atendimento Virtual no site da Receita Federal. Só é possível receber a restituição do imposto quando a declaração em malha fina estiver regularizada. Depois do intervalo, a gente mostra que o presidente dos Estados Unidos avalia aplicar sanções contra a Rússia por causa da invasão hacker a uma filial americana da JBS. Voltamos já.
1h17 no horário de Brasília, quase 1h18. Em São Paulo, um caminhão bateu no muro de um condomínio e ficou pendurado na noite de ontem. O muro, inclusive, corre o risco de cair e atingir parte do prédio. Por causa disso, mais de 80 famílias tiveram que sair às pressas do prédio que fica em Pirituba, na zona norte de São Paulo. O veículo está carregado com uma carga de 23 toneladas de carne. Segundo a polícia, o caminhão foi roubado na rodovia Anhanguera e o criminoso acabou perdendo o controle do veículo. Ninguém ficou ferido. Uma idosa foi resgatada pelos bombeiros de Belo Horizonte, em Minas Gerais, depois de cair em uma tubulação de 6 metros. A mulher de 60 anos estava acompanhando a obra na casa do sobrinho quando se desequilibrou e caiu. Segundo os bombeiros, a visibilidade era baixa. A mulher ficou presa e os bombeiros usaram técnicas de içamento para retirá-la do buraco. A senhora estava consciente e foi levada para o hospital. Ainda de acordo com os militares, havia suspeita de fratura em uma das pernas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que avalia aplicar sanções à Rússia. As retaliações viriam dias depois de um ataque de hackers contra a filial americana da brasileira JBS. Biden vai se reunir com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, em uma cúpula em Genebra, na Suíça, no final de junho. O ataque de ransomware à JBS gerou novas acusações de que a Rússia abriga cybercriminosos. Na última quarta-feira, o FBI atribuiu a invasão a um grupo de hackers que teriam ligações com o país. No mesmo dia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou está disposta a analisar qualquer pedido de Washington para ajudar na investigação. A JBS informou ao governo dos Estados Unidos que foi extorquida e que teve de suspender parte de suas operações de produção na América do Norte e na Austrália. A empresa especializada em produtos à base de carne bovina, suína e frango é uma das maiores empresas agroalimentares do mundo. Vamos voltar a falar da pandemia. Segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o mundo todo já tem 171 milhões e 758 mil casos confirmados de Covid. Mais de 3 milhões 693 mil pessoas morreram. No mundo todo, 2 bilhões e 2 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas. A Argentina vai produzir a vacina Sputnik V, desenvolvida na Rússia, em larga escala. O país anunciou ter passado pelo controle de qualidade após a produção dos primeiros lotes. A farmacêutica privada Richmond produziu um lote de teste de 21 mil doses que foi transportado à Rússia. A partir deste resultado, será feita a importação de antígenos para que a Argentina seja parte da cadeia de produção. De acordo com o planejamento original, o laboratório argentino começará este mês com a produção de 1 milhão de doses mensais por um ano, até o fim da construção de uma nova fábrica, onde pretende alcançar 5 milhões de doses por mês. O país será o primeiro da América Latina a produzir a vacina Sputnik V. O fármaco já foi aprovado em mais de 60 países e tem eficácia de mais de 90%, segundo estudos. O líder da oposição de Israel, Yair Lapid, conseguiu o apoio necessário para formar um novo governo. Dessa forma, Benjamin Netanyahu deixará o poder depois de 12 anos no cargo de primeiro-ministro. Ontem, o líder do Partido Conservador Árabe-Israelense anunciou que tinha acabado de assinar o acordo com o Lapid. A nova aliança vai contar com representantes de partidos da esquerda, centro-direita e árabe. A última vez que um partido árabe apoiou o executivo israelense foi em 1992. Na Nicarágua, a opositora Cristiana Chamorro está em prisão domiciliar na capital do país, Manágua. Ela é acusada de lavagem de dinheiro pelo governo e é a principal rival do atual presidente Daniel Ortega para as próximas eleições. De acordo com o irmão da mulher de 67 anos, depois de mais de 5 horas de batidas policiais na residência, a tropa de choque a deixou em prisão domiciliar, em isolamento, acrescentando que a casa ainda estava ocupada pelas autoridades. Um tribunal de Manágua emitiu um mandado de busca e prisão pelos crimes de gestão abusiva, falsidade ideológica com o crime de lavagem de dinheiro, bens e ativos. A assessora da política disse que os agentes entraram violentamente na residência,
onde Chamorro se preparava para dar uma entrevista coletiva após a denúncia apresentada pelo Ministério Público em 20 de maio. A lei nicaragüense impede que pessoas com processo penal aberto concorram a cargos públicos. O atual presidente, no poder desde 2007, ainda não confirmou participação nas eleições de 7 de novembro. Mas os adversários acreditam que Ortega vai em busca do 4º mandato consecutivo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, publicou no Twitter que os nicaragüenses merecem uma democracia real. Segundo o chefe da diplomacia do governo Biden, proibir arbitrariamente a líder da oposição reflete o medo de Ortega de eleições livres e justas. Faltando 50 dias para o início da Olimpíada, Tóquio anunciou em um evento que 10 mil voluntários desistiram de trabalhar nos Jogos. Durante um evento foram apresentados o pódio das cerimônias de premiação, bandejas com medalhas e músicas. Enquanto isso, uma 4ª onda de infecções pelo novo coronavírus toma a ilha. Tóquio e outros 9 departamentos vão permanecer em estado de emergência sanitária até um mês antes dos Jogos. O diretor-geral da Tóquio 2020, Toshiro Muto, revelou que 10 mil voluntários desistiram de trabalhar no evento nos últimos meses. Pesquisas nacionais já haviam revelado que 80% dos japoneses se opõem à realização das Olimpíadas este ano. Os Jogos estão previstos para serem disputados de 23 de julho a 8 de agosto. Agora uma notícia para os apaixonados por videogames e brinquedos. A Nintendo anunciou que vai criar um museu no Japão para exibir os produtos fabricados pela empresa ao longo de seus 132 anos de existência. Inauguração prevista para 2023 ou 2024, o museu vai ficar a poucos quilômetros do centro de Kyoto, onde está a sede da gigante japonesa dos videogames. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, o Museu Galeria Nintendo vai compartilhar a história do desenvolvimento de produtos e a filosofia da empresa com o público. Os visitantes também terão experiências interativas. A Nintendo começou a fabricar videogames em 1977, com o lançamento dos consoles domésticos TV Game 15 e TV Game 6. Seu primeiro grande sucesso mundial foi o console Famicom, lançado no Japão em 1983 e conhecida no exterior pela sigla NES Nintendo Entertainment System. Em março de 2021, Nintendo inaugurou a primeira área de entretenimento dedicada a seu universo, no enorme parque temático da Universal Japan Studio, em Osaka. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa tarde.